Quando não conseguimos controlar nossas emoções, ferimos quem mais deveríamos proteger. E é típico, natural do ser humano, ferir quem está mais próximo, estourar com os de casa e ser amável com os de fora. E para mim, essa é uma das características mais fortes de alguém fraco emocionalmente. Para mim, esse é o verdadeiro fracasso na vida. Existe uma batalha silenciosa que quase nunca aparece para quem está de fora da sua vida. Enquanto todos enxergam a imagem que você construiu, existe uma versão sua que apenas quem decide dividir a vida com você conhece. E muitas vezes são justamente essas pessoas que acabam carregando o peso das suas emoções, do seu cansaço, das suas feridas, das suas frustrações. E a pergunta é: será que essa é realmente a vida que Deus sonhou para você? E ao longo dessa mensagem você vai descobrir 3 princípios bíblicos que revelam porque o verdadeiro cuidado começa muito antes das nossas atitudes. Transforma primeiro o nosso coração e nos capacita a viver uma fé que abraça aqueles que Deus colocou mais perto de nós. Amém? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Estamos aqui todos os dias pregando, aprendendo, ensinando sobre o relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre totalmente transformados. Totalmente transformados. Qual é a transformação que Deus quer para mim, quer para você? E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: nobre é aquele que cuida e serve a quem ama. Nobre é aquele que cuida e serve a quem ama. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Algumas versões dizem é pior do que o incrédulo. Esse versículo ele carrega uma mensagem muito mais profunda do que imaginamos. Cuidar daqueles que Deus confiou à nossa volta não é uma opção, é um mandamento. Um mandamento que reflete o quanto entendemos o coração do Pai. O quanto decidimos viver além dos rótulos. E a palavra de Deus faz uma escala de valores aqui. Nós precisamos enxergar isso. A palavra estava e está sendo direcionada para um cristão, um crente, como costumamos falar. Alguém que se proclama um fiel a Cristo e deixa claro que quando não temos cuidado por aqueles que estão à nossa volta, nos tornamos pior do que aqueles que não seguem e não conhecem a Cristo. Por quê? Porque Deus não exige daqueles que não o conhecem. Exige de nós, exige de mim e exige de você, os filhos, porque quanto mais próximos de Deus estamos, mais temos a responsabilidade de manifestar aqui na terra os atributos dele. Nós somos cobrados por aquilo que sabemos e não praticamos. Nós somos cobrados por aquilo que sabemos e não praticamos. O nível de exigência de Deus é para os íntimos. Entenda isso. Se Deus está exigindo de você é porque você é íntimo dele. E nós precisamos ter um coração nobre. Um coração que não pensa apenas em si mesmo. Como Jesus já disse, maior é aquele que serve. E servir é algo que se faz pensando no próximo e não em si mesmo. Quando a Bíblia diz se alguém não tem cuidado dos seus, está dizendo como devemos nos preocupar, nos importar com os outros. Importar é colocar algo dentro. Nós devemos colocar o próximo dentro de nós. A palavra cuidado aqui, nos originais gregos, significa prover, ter consideração, cuidar de algo. E esses também são sinônimos da palavra servir. Então sirva as pessoas. Cuide daqueles que Deus confiou a você. Seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Essa é a verdadeira nobreza. Por isso que a palavra diz, cuidado daqueles que estão da sua casa. Esse é o verdadeiro significado de guardar a fé, de servir. Porque aquele que não cuida também não serve e já negou a fé, como acabamos de ler. E servir nem sempre vai nos trazer
reconhecimento. Como eu disse no começo, muitos têm o costume de tratar bem os de fora e mal os de dentro, o verdadeiro fracasso da vida. Por quê? Porque querem ser vistos lá fora como pessoas boas, sabe? Mas é dentro de casa que manifestamos o que realmente somos. Então seja nobre. Nobre é aquele que se importa em servir, não em ser visto. Há uma diferença. Nobre é aquele que importa em servir, não em ser visto. Nobre é aquele que cuida e serve a quem ama. Mas só existe um jeito de cuidar das pessoas que Deus confiou a você. E esse detalhe passa desapercebido por muitas pessoas. Se você entender isso, você vai andar mais próximo do padrão de céu, que é a segunda chave. De dentro para fora. De dentro para fora. Para conseguir cuidar bem das pessoas à sua volta, você precisa primeiramente cuidar de você. Jesus disse que toda a lei e os mandamentos se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Não há como amar o próximo sem se amar primeiro, pelo menos não do jeito certo. Há quem cuida demais das pessoas lá fora, ama demais as pessoas e esquece de cuidar de si mesmo. Isso pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo isso é devastador. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Devemos nos amar primeiro. E princípios foram feitos para serem seguidos, não para serem quebrados. Sempre que quebramos um princípio, lá na frente ele vai nos quebrar. A chave aqui é: o cuidado precisa vir de dentro para fora. E para viver isso, precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Qual foi a última vez que você cuidou de você? Qual foi a última vez que você fez algo para você? Você tem empatia por você mesmo? Tem paciência com seus próprios erros? Você tem cuidado da sua mente, da sua saúde física, da sua saúde emocional? Você tem se atentado aos sinais do seu corpo, da sua mente? Tem, porque muitas pessoas cuidam demais dos outros, estão sempre preocupadas em agradar todo mundo, sabe? Muitas pessoas têm paciência e empatia pelos outros, mas não têm consigo mesmo. Perdoam, relevam os erros dos outros, mas são extremamente exigentes e criteriosos, duras consigo mesmo. Você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa achar um jeito de organizar os seus pensamentos, cuidar do seu corpo, da sua mente, ter algo que te faça se sentir viva, sabe? Se sentir bem. Faça exercícios, leia um bom livro, mantenha um relacionamento constante com Deus, seja orando, lendo a Bíblia, falando com Deus ao longo do dia, escutando a palavra, não sei. Fale sobre as suas emoções. Não ignore os sinais de alerta do seu corpo. Talvez há alguma dor aí, uma dor de cabeça, nas costas, eu não sei, que não sara, que não passa, que não se cura. Talvez é o seu sono que não está bem. Esteja alerta e cuide de você, para então cuidar das pessoas à sua volta. Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Sabe? Cuide de você. É um mandamento, é um princípio. Só que ainda falta a peça mais importante dessa mensagem. Porque servir os outros e cuidar de si mesmo sem a perspectiva correta pode se transformar em apenas mais uma tentativa, sabe, humana, de dar conta da vida. Nós precisamos entender a terceira chave: olhos no céu e pés na terra. Mantenha os olhos no céu enquanto seus pés estão aqui na terra. Quando você entende que cuidar de você te tornará apto para servir e cuidar das pessoas, você vai passar a viver uma vida muito mais equilibrada, com mais sentido e, consequentemente, acredite em mim, com alegria. Mas por quê? Porque passamos a viver no Espírito e não somente na carne, não somente nas coisas dessa terra. Veja Romanos capítulo 8, verso 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nós lemos lá no início que aquele que não cuida dos seus negou a fé. Entendemos que
quem cuida e serve as pessoas é aquele que segue verdadeiramente a Cristo. Primeiramente se ama, cuida de si mesmo. Então aquele que está na carne é aquele que não agrada, sabe? Aquele que está na carne é aquele que não agrada a Deus. E também é o mesmo que negou a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem como agradar a Deus tendo fé e andando no Espírito. Andar no Espírito é se lançar em uma jornada de autodescoberta, procurando encontrar em Deus, respostas para suas lutas e dúvidas internas. Andar no Espírito é se lançar em uma jornada de autodescoberta, procurando encontrar Deus e procurando encontrar nele as respostas para suas lutas e para suas dúvidas internas. E sabe de uma coisa? Deus se agrada disso. Deus gosta de pessoas que se dedicam ao aperfeiçoamento, sabe? Proposto pela palavra. Deus gosta que você se mergulhe nele, que você procure se aperfeiçoar pela palavra. E não há como viver com Deus vivendo apenas por nossas verdades e nossas vaidades. Andar com ele é entender que vamos descobrir em nós coisas que gostaríamos de não ter. Entenda isso, andar com ele é entender que você vai descobrir coisas que você não gostaria de ter na sua vida. Vícios, erros, traumas, culpas, julgamentos. Você vai descobrindo isso andando com Deus. Por isso, você precisa andar com os olhos no céu. Viva então com os olhos no céu enquanto está com os pés na terra. Essa é a vida no Espírito proposta pela palavra. É entender que somos transformados enquanto buscamos e somos aperfeiçoados enquanto servimos. Se você tem o costume de anotar, anote isso. É entender que somos transformados enquanto buscamos e somos aperfeiçoados enquanto servimos. Eu digo sempre, sabe, a vida com Deus não é sobre sempre encontrá-lo, é sobre sempre buscá-lo, porque à medida que você busca, você está sendo transformado. Então não ande na carne, não ande simplesmente pela aparência, ande no Espírito, conhecendo mais Deus dia após dia, sendo transformado. E converse com as pessoas que estão à sua volta, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Converse sobre as suas emoções. Você não é perfeito, mas também não precisa fingir que é. Você não é perfeito, não precisa fingir que é. Quanto mais você fala sobre os desafios da sua vida, mais forte você fica para vencê-los. No fim, a verdadeira transformação não acontece quando as pessoas começam, sabe, a enxergar você de uma forma diferente. Não é pela roupa, não é pelas músicas que você escuta. Ela acontece quando aqueles que convivem com você todos os dias passam a experimentar mais amor, mais cuidado, mais paciência e mais presença de Deus através da sua vida. A verdadeira transformação é quando quem vive com você começa a experimentar Cristo através da sua vida. E é isso que o Espírito de Deus produz em quem decide caminhar com os olhos no céu e os pés na terra. As pessoas à sua volta vão começar a ver Cristo em você. E que essa mensagem, sabe, não termine aqui, mas que ela continue produzindo frutos na sua casa, na sua caminhada, em tudo que Deus confiar nas suas mãos. Amém? Continue caminhando conosco nesse movimento chamado Despertos. Ainda há muito para se despertar. Envie essa mensagem para alguém. Compartilhe aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame sobre ela, Pai, força, graça, sabedoria e alegria na caminhada. Em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você recebeu essa mensagem, reage aqui no grupo, me faça saber que você recebeu, que você ouviu, que você abraçou essa mensagem, amém? Ou se você está ouvindo pelo Spotify e YouTube, comente aqui, nos comentários, deixe nos comentários abaixo como Deus falou com você hoje, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes e Cristo te iluminará.